Bom, hoje vamos falar sobre indeterminações do tipo infinito sobre infinito que acontecem quando a gente tem limites que resultam em infinito, tanto no numerador quanto no denominador. Vamos discutir aqui o caso mais comum, é quando a gente tem um limite de um quociente entre polinômios com x tendendo para mais infinito ou para menos infinito. Nesse caso, nós vamos usar aquele teorema que a gente já viu sobre os polinômios, que quando você tem um polinômio p, por exemplo, de grau n, e um polinômio q de grau m, que o limite no quociente, você pode dizer que é o limite de p de x sobre o limite de q de x, quando x tende para mais infinito ou para menos infinito. E que nesse caso a gente usa apenas quem? Os termos dominantes de cada polinômio. Então, o limite de um quociente de polinômios vai ser igual ao quociente dos termos dominantes de cada polinômio. Vai ser igual ao limite dos termos dominantes de cada polinômio quando x tende para mais infinito ou quando x tende para menos infinito. Vejamos alguns exemplos. O limite de 3x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 7x à sexta, quando x tende para mais infinito. Quer dizer que isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, mas que a gente pode resolver essa indeterminação fazendo o quê? Usando os termos dominantes. Aqui do numerador, 3x ao cubo, e no denominador. Gente, não liga o automático e vai marcando que é x ao quadrado, não. Tem que olhar para a expressão e perceber que, na realidade, o termo dominante aqui é menos 7x à sexta. Então, a gente vai ter o limite do quociente entre os termos dominantes quando x tende para mais infinito. Que aí a gente simplifica x ao cubo com x à sexta, isso vai dar x ao cubo também, e aí a gente pode calcular que vai dar limite de 3 sobre menos 7x ao cubo quando x tende para mais infinito e que isso é zero. Por quê? Porque você tem 3 dividido por infinito. Então isso vai dar, no caso que seria menos infinito, vai dar zero. Tá certo? Porque o denominador tende a menos infinito. Agora, o próximo exemplo, x ao cubo menos limite de x ao cubo menos 5x mais 8 sobre 4x à quarta, quando x tende a menos infinito. Novamente, a gente precisa ver aqui o termo dominante. Por quê? Porque essa expressão daria infinito sobre infinito. Então, eu vou usar só os termos dominantes. Então, vai dar limite de x ao cubo sobre 4x à quarta, quando x tende a menos infinito. Agora eu vou simplificar, quer dizer, trabalhar algebricamente com a expressão, que vai dar limite de 1 sobre 4x, quando x tende para menos infinito, que isso aqui também vai tender para menos infinito, e, portanto, isso aqui vai dar, esse limite é zero. Quer dizer, quando o denominador é do tipo k sobre infinito, essa expressão dá zero. O limite é zero. Agora nós vamos ver o seguinte. Percebam que aqui, na letra B, eu coloquei limite de x ao cubo menos 5x sobre mais 8 sobre 4x à quarta, quando x tende para menos infinito. No próximo exemplo, ele está invertido, tá certo? É de 4x à quarta sobre x ao cubo menos 5x mais 8. E aqui eu coloquei x tendendo a mais infinito. Mas, de qualquer forma, esse grupo, a letra C e a letra D, os resultados são diferentes do grupo anterior, que tudo deu zero. Então, vamos ver aqui, usando o termo dominante. Eu vou ter 4x à quarta sobre x ao cubo, que é igual ao limite de 4x, porque cancelou aqui as 4 potências com
o x ao cubo. Então, deu limite de 4x quando x tende para mais infinito e que deu mais infinito. Olhem lá no outro caso, quando eu invertia, dava zero. Agora está dando mais infinito. Esse aqui também é semelhante ao exercício anterior. Vejamos por quê. Que a gente vai ter limite desse quociente quando x tende para menos infinito. Então, daria infinito sobre infinito. Então, eu tenho aqui que eu vou poder usar o termo dominante aqui, que é x ao cubo, e aqui que é menos x. Então, o limite de x ao cubo sobre menos x, quando x tende para menos infinito, eu vou poder cancelar uma potência do x ao cubo, e então vai dar x ao quadrado. E vejam que esse sinal de menos, ele continua na expressão. Olha aqui. Então, eu vou ficar com o limite de menos x ao cubo, quando x tende para menos infinito, que isso vai dar menos x ao quadrado, quando x tende para menos infinito, que como aqui a gente tem um quadrado, isso aqui vai tender para mais infinito vezes menos, vai dar menos infinito. Então, esse é o grupo que deu infinito. O próximo grupo é diferente ainda dos outros dois. Vejamos aqui, limite de 5x ao quadrado mais 1 sobre 3 mais x ao quadrado, quando x tende para mais infinito. Daria do tipo infinito sobre infinito, então eu vou poder usar termo dominante aqui, porque a gente tem polinômios. E aí, eu vou ter limite de 5x ao quadrado sobre x ao quadrado, cancelo x ao quadrado com x ao quadrado, e o que restou? Restou uma função constante. Limite de 5 quando x tende para mais infinito, quer dizer, da função constante 5, que é igual a 5. No próximo exemplo aqui também, a gente tem limite de 2, vai ficar limites de 2x sobre o limite de menos 8x, porque a gente tem polinômios e o limite está tendendo a menos infinito. Então, a gente tem limite de 2x sobre menos 8x, quando x tende para menos infinito, que simplificando x com x, isso vai dar a função constante 8 sobre menos 2, quando x tende a menos infinito, e que vai dar menos 1/4. Agora nós vamos ver um exemplo que a gente não tem polinômios, porque temos um radical, mas dentro do radical nós temos um polinômio, e a gente sabe que o limite da raiz de p de x é igual ao limite, a raiz do limite de p de x. Então, eu posso passar o limite para dentro da raiz. E por causa disso, a gente também vai poder utilizar termo dominante. Então, nós vamos utilizar o termo dominante do numerador e o termo dominante do denominador. Só que o termo dominante do numerador, ele vem numa raiz. Então, vai ficar limite da raiz quadrada de 4x ao quadrado sobre menos 6x, quando x tende para mais infinito. E agora a gente precisa fazer o quê? Tirar essa raiz para poder fazer a simplificação. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de x ao quadrado? Não é x. Se falou x, errou. É o módulo de x, porque você não sabe se x é positivo ou negativo. Tá certo? Então, aqui, nesse caso, a gente até vai saber que essa raiz é de um número positivo. Por quê? Porque o x está tendendo a mais infinito. Então, eu vou poder tirar o módulo de x e vou substituir o módulo de x por x, porque x é um número maior do que zero. Então, eu vou ter limite de 2x sobre menos 6x, quando x tende para mais infinito. Agora, eu posso simplificar x com x e deu o limite da função constante 2 sobre menos x, quando x tende para mais infinito, e que simplificando vai dar menos 1/3. Agora, e se fosse o contrário? Em vez de tender para mais infinito,
tendesse para menos infinito. A gente teria que, até aqui, a gente trabalhou algebricamente com uma expressão genérica, sem se preocupar com o valor de x. Então, isso aqui é igualzinho. A questão agora vem quando eu for tirar esse módulo de x aqui. Por quê? Porque agora o meu x está tendendo para menos infinito. Quer dizer que ele é um número negativo. E o módulo do número negativo é o oposto desse número. Então, o módulo de x, nesse caso, porque x está tendendo para menos infinito, ele vai ficar menos x. E a partir daqui, então, é que eu vou trabalhar. Comparem com a diferença do que deu aqui, que o módulo era o próprio número, porque o número era positivo. Então, a gente vai ter que essa expressão simplificada vai dar menos 2x sobre menos 6, que é igual a 2 sextos, menos 2 sobre menos 6, que vai dar 2 sextos. Então, vai dar o limite da função constante 2 sextos, quando x tende para mais infinito, e que isso é igual a 1/3. Mais um exemplo. Limite da raiz quadrada de 2x à quarta menos 2 sobre 3x mais 2, quando x tende para mais infinito. Da mesma forma como a gente tem raiz de um polinômio, a gente pode usar só o termo dominante, a raiz do termo dominante, que é 2x à quarta, né? E aqui sobre o termo dominante do denominador, que é 3x. Gente, poderia ter raiz no denominador também, não faz diferença nenhuma. O processo é o mesmo, tá? Como se faz no numerador, faria-se também no denominador. E aí aqui a gente vai retirar a raiz, que a gente vai ter que a raiz vai dar a raiz quadrada de 2x à quarta, é a raiz de 2, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado, que é o módulo de x ao quadrado sobre 3x. Né? Vai ficar aqui, módulo de x ao quadrado. Bom, então o limite vai ficar raiz de 2 vezes módulo de x ao quadrado sobre 3x, quando x tende a menos infinito. E quem que é o módulo de x ao quadrado? Não importa se o x é positivo ou negativo, x ao quadrado é um número positivo sempre, então o módulo dele é ele mesmo. E aí então a gente vai poder simplificar o quadrado com o x, e aí vai dar o limite de raiz de 2x sobre 3, quando x tende para menos infinito, isso vai dar menos infinito.